Olá, turminha! Vamos à nossa revisão de história. Vamos revisar mais um pouquinho sobre trânsito. Vocês estão lembrando que na aula passada a Prof falou sobre o trânsito e a Prof disse o quê? Que trânsito é toda essa movimentação de pessoas, de carros, de motos, de bicicleta. Toda essa movimentação forma o trânsito. E o trânsito, a gente tem muita coisa a estar observando, né? Lembra que a Prof falou sobre faixas de pedestre, a Prof falou sobre semáforo, falou sobre o guarda de trânsito, as placas, não é isso? Pois é, temos que ter toda a nossa atenção para esses pequenos detalhes. E falando sobre o guarda de trânsito, olha ele aí, pessoal. É ele que ajuda a organizar o trânsito, para que todos possam passar em segurança. Como a Prof falou anteriormente, então a gente já tem que conhecer, ter algumas noções sobre algumas sinalizações que são essas placas, não é verdade? Mas o guarda de trânsito, ele está ali para nos orientar, para que possamos passar no trânsito em segurança, seja de carro ou andando. Ele vai estar organizando, ajudando a organizar o trânsito para que não aconteça nenhum tipo de acidente. E lembrando que temos que passar sempre pela faixa de pedestre. É aquela faixa branca que fica no chão, é por ela que nós temos que passar. E para passar pela faixa de pedestre, não pode esquecer de um detalhe. Vocês têm que estar observando o semáforo. O semáforo, ele tem aquelas 3 cores bem bonitas, né? O vermelho, o amarelo e o verde. Vocês estão lembrando o que significa cada uma dessas cores? O vermelho quer dizer pare, o amarelo, atenção, e o verde, pode passar. É quando você vai poder passar em segurança pela faixa de pedestre. Pois é, mas não podemos esquecer de um outro detalhe, né? Não podemos esquecer da mão protetora do papai ou da mamãe ou de algum responsável que estiver com você nesse momento de estar atravessando. Segura bem firme a mão do papai ou da mamãe ou do titio ou qualquer outro responsável que estiver com você na hora de estar atravessando na faixa de pedestre. E quando estiver liberado, o semáforo estiver marcando ali o verde para poder a gente passar. Tá bom, meus amores? Pois é, agora que vocês revisaram um pouco sobre trânsito, vamos aprender um pouquinho sobre os meios de transportes. Pois é, a gente falou sobre trânsito, sobre carro, moto, bicicleta. Pois é, tudo isso é meio de transporte, é o que a gente encontra no trânsito, não é verdade? E agora vocês vão conhecer os tipos de meios de transporte. Vamos lá! Os transportes, eles podem andar pelo ar, pela água ou pela terra. Exatamente, são essas 3 formas dos transportes se locomover. Ou ele vai pelo ar, pela água ou pela terra. Exatamente, e vamos conhecer cada um deles. Olha só, os transportes que andam pela terra. A Pro colocou aí alguns exemplos, Tem o carro, tem a bicicleta, tem o caminhão, exatamente. E como a Pro falou anteriormente, moto também é um meio de transporte e ele também vai pela terra. Então, todos os transportes que se locomovem pela terra, eles são os transportes terrestres, porque vão pela terra. Muito bem. Temos também aqueles transportes que vão pelo ar. Olha só o que a Pro colocou. Tem o helicóptero, tem o balão e o avião. São os transportes que eles se locomovem pelo ar. Eles não vão pela terra, eles vão pelo ar. É assim que eles vão estar transportando pessoas para vários lugares, de um lugar para outro. Transportando também várias coisas também, sabia disso? Pois é, esse é o transporte que ele vai pelo ar. Muito bem. Vamos conhecer mais um?
Além do transporte que ele vai pela terra, vai pelo ar, tem aquele que também vai pela água. Exatamente, são os transportes aquáticos, são os barcos, os navios, canoas, submarinos, exatamente. Todos esses transportes, eles vão pela água. Então, vocês viram a diferença? Existem vários meios de transporte, cada um vai de uma forma. Um vai pela terra, o outro pelo ar e o outro pela água. Isso aí, pessoal. Espero que tenham aprendido muito, viu, nessa aulinha. Turma do Fabinho no combate ao coronavírus. Olá, turma. Vamos combater o coronavírus. Tenho algumas orientações importantes para vocês. É muito importante lavar as mãos com frequência com água e sabão, ou passe álcool 70%. Evite aglomerações. Mantenha uma distância segura de 2 metros entre você e as pessoas. Mantenha os ambientes ventilados. Fique em casa se estiver doente. Evite sair e contaminar outras pessoas. Cuidem dos idosos, eles são os mais vulneráveis ao coronavírus. Juntos contra o coronavírus! Olá, turminha! Agora vamos para a nossa aulinha de ciência. Vamos revisar um pouquinho sobre higiene. Vocês estão lembrando que a Pro falou, né, sobre a nossa higiene, pessoal, que é muito importante a gente manter a nossa higiene, cuidar do cabelinho, do rostinho, do corpinho, das unhas, de tudo. A higiene é muito importante. A Pro também falou sobre a higiene do ambiente, tanto familiar como escolar, que tem que estar mantendo sempre limpo para poder a gente ficar livre de bactérias, não é verdade? Porque as bactérias, elas não fazem bem para o nosso corpinho, então é necessário a gente manter a higiene, tanto pessoal como do ambiente. Exatamente, e assim, ó, a gente vai estar se mantendo saudável. Mas além dessa higiene que a Pro está falando, existe também a higiene dos alimentos. É isso aí. Então, temos que também manter a higiene dos alimentos. Tem que manter os alimentos sempre bem limpinhos antes de estar consumindo cada um deles, tá bom? Observem essa imagem. Olha, tem uma mamãe lavando os alimentos. Veja que ela está lavando com bastante água, tendo todos os cuidados necessários para poder manter esse alimento bem higienizado, para que seja consumido de uma forma saudável e não com bactérias, não é verdade? Pois é. Vamos ver mais algumas imagens. Olha a outra mamãe também fazendo o mesmo processo, pessoal, fazendo a higienização dos alimentos, mantendo esses alimentos bem limpos, para que eles sejam alimentos ou que possam ser consumidos de uma forma que não vai trazer nenhum tipo de doença para a gente. Porque se esses alimentos eles não são bem lavados, podem estar causando danos para a nossa saúde. Mas essas mamães são muito espertas e sabem que tem que estar higienizando os alimentos, né? E olha o que cada um delas estão fazendo. Então, é isso aí. Além dessa higiene dos alimentos, é necessário, gente, que a gente mantenha uma alimentação bem saudável. Depois desses alimentos estar todos higienizados, esses alimentos têm que ser alimentos saudáveis para poder manter a nossa saúde, ó, lá em cima, muito boa. Pois é. Então, os cuidados que a Pro falou é muito importante, mas temos que também ter alimentação saudável. Vamos conhecer quais são esses alimentos saudáveis? Vamos lá! Olha quanta coisa colorida, pessoal! Gente, é esse tipo de alimentação que a gente tem que ter. Uma alimentação colorida. Olha só quanta coisa boa para nossa saúde, que vai deixar a gente bem saudável. Tem tomate, tem cenoura, tem tanta coisa boa e gostosa que vai estar ajudando e trazendo vitaminas para o nosso corpo, sabia disso?
O nosso corpo ele precisa de vitaminas. E essas vitaminas, são encontradas também nesses alimentos aí. Por isso é muito importante a gente estar consumindo esses alimentos coloridos, sabia disso? Pois é. Olha só como essa criança está feliz. Ela aprendeu que a alimentação saudável é muito importante. E eu sei que vocês vão estar fazendo o mesmo em casa, não é verdade? Então, olha só, é muito importante vocês terem na alimentação de vocês todos esses alimentos aí, pessoal. Pois é, as folhas que são saudáveis, toda essa parte colorida, ovos, tudo isso, cada um desses alimentos, ele traz uma vitamina para o nosso corpo para deixar a gente livre de doenças e muito saudável. E quando a gente está livre de doenças e saudável, como é que a gente fica? Muito forte. Pois é, esse é o objetivo dessa alimentação saudável. Então, além daquele todo o processo que a Pro falou anteriormente, manter uma alimentação dessa aqui colorida, é nota 10. Assim vocês vão estar se sentindo bem saudáveis e não vai ter gripe, porque muito desses alimentos aí, ajuda a combater a gripe. Vocês sabiam disso? Pois é, muitos deles têm vitamina C, como por exemplo a laranja. Pois é, então é muito importante estar mantendo essa alimentação, tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que tenham aprendido muito. Qualquer dúvida, já sabe, chama a Pro no PV, que a gente vai estar tirando todas as dúvidas, tá bom? Até a próxima aula, meus amores. E atenção, galerinha, olha só, tá chegando o nosso diarinho aí, do dia 31/7/2020. Vamos fazer nossas anotações, viu? Livro de Natureza e Sociedade, páginas 115 e 116. E tem também tarefinha de ciências na ficha. Até a próxima aula, meus amores!